Oi pessoal, vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje nós trataremos da Nova República. Essa Nova República, ela vai do período pós-regime militar, pós-ditadura militar, até o tempo atual. E quem foram os presidentes da República? José Sarney, Itamar Franco, Lula, Michel Temer, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro. Aí vamos lá. Em 1984 teve início a campanha Direta Já, que apoiava o projeto de lei do deputado federal Dante de Oliveira com a proposta de eleições diretas para presidente. Foi um dos maiores movimentos sociais do Brasil. Então assim, no final do regime militar, o povo começou a ir às ruas para fazer uma campanha para que tivesse eleições diretas para presidente da República, certo? Mas aí, essa movimentação não conseguiu fazer com que tivesse eleição para presidente. Por quê? Porque vai ter uma emenda chamada Dante de Oliveira e essa emenda ela vai ser rejeitada pelo Congresso. E com isso não vamos ter eleição para presidente nessa data. Temos aqui, ó. No ano de 1979, o regime militar tomou medidas que permitiram o retorno das liberdades democráticas no Brasil. Sob o regime militar desde 1964, a última eleição direta para presidente tinha sido em 1960. Em 1984 haveria eleições para presidência, mas seria realizada de modo indireto, através do colégio eleitoral. Para que tal eleição transcorresse pelo voto popular, ou seja, de forma direta, era necessária a aprovação da emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira, que era do PMDB de Mato Grosso. Uma figura de destaque desse movimento foi Ulisses Guimarães, aqui ó, nessa foto da direita, apelidado de o Senhor Diretas. No dia 25 de abril de 1984, o Congresso se reuniu para votar a emenda, que tornaria possível a eleição direta ainda naquele ano. Para que a emenda fosse aprovada, era necessário 2/3 dos votos. A expectativa era grande. Foram 298 votos a favor e 65 contra e 3 abstenções. Outros 112 deputados não compareceram. Para ser aprovada, a proposta precisava de 320 votos. Então ficou faltando 22 votos. Com o fim do sonho, restava ainda a eleição indireta, quando 2 civis disputariam o cargo. Paulo Maluf e Tancredo Neves foram os indicados. Com o apoio das mesmas lideranças da Direta Já, Tancredo Neves venceu a disputa. Então nós tivemos toda essa situação lá no Congresso para ver se tinha eleições diretas para presidente. Mas terminou não acontecendo essas eleições diretas e através da via indireta, ou seja, eleito pelo Congresso, saiu o vencedor Tancredo Neves. Ó. Então Tancredo Neves foi eleito presidente. Tancredo Neves venceu as eleições, sendo eleito o primeiro presidente civil em mais de 20 anos, no dia 15 de janeiro de 1985. A posse estava prevista para o dia 15 de março, mas na véspera, Tancredo foi internado no hospital de base em Brasília, com fortes dores abdominais, e José Sarney tomou seu lugar interinamente. Depois de 7 cirurgias, veio a falecer em 21 de abril de 1985, aos 75 anos de idade, vítima de infecção. Então, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil pelo voto indireto, pelo Congresso, mas ele adoeceu e vindo a falecer nesse mesmo ano de 1985. Com o falecimento de Tancredo Neves, quem vai assumir a presidência da República vai ser José Sarney. Ó. O governo Sarney deu início à redemocratização do Brasil. Termo redemocratização porque antes o Brasil estava sob o regime militar. Plano Cruzado, feito no governo de José Sarney. Um plano econômico que visava principalmente o controle da inflação. Liderado pelo ministro da Fazenda, Dilson Funaro, o Plano Cruzado, como ficou conhecido, previa as seguintes medidas. Criação de uma nova moeda, o cruzado, em substituição ao cruzeiro, que era a moeda antiga, que estava muito desvalorizado. Congelamento dos preços das mercadorias e congelamento de salário. Pessoal, esses planos que ocorreram aqui no Brasil, eles buscavam sempre, a principal ideia deles, finalidade deles, era combater a inflação. Que a inflação, basicamente, seria o seguinte, a perda do poder aquisitivo do dinheiro. Então, quando tem inflação, seu dinheiro é desvalorizado constantemente, tá certo? Nessa época aqui, por exemplo,
se você tivesse, vamos botar para a moeda de agora, se tivesse R$1.000, no mês 30 dias depois ele só ia valer R$500. Então, o principal objetivo desses planos era controlar essa inflação. Esse plano cruzado aqui, ele não deu certo. A população aprovou a iniciativa do novo presidente, os consumidores passaram a fiscalizar os preços e a denunciar se houvesse remarcação. Mas a euforia durou pouco. Os produtos começaram a subir das prateleiras, o preço dos aluguéis disparou e a inflação voltou a subir. Foram lançados outros planos para combater a inflação, Cruzado 2, Bresser, Verão, mas todos fracassaram. Sarney deixou a presidência em 1990 sem conseguir equilibrar as contas do país e a inflação. Então esse plano cruzado, a população se movimentou, foi lá no supermercado ver se não estavam remarcando o preço, mas no final não deu certo. Nem esses outros aqui. Importante aqui, ó. Em 1988, a Constituição Cidadã. Sarney convocou no início de 1987 uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. A Assembleia Constituinte foi composta por deputados e membros do Senado. Depois de 20 meses de trabalho, discussões, no dia 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição do Brasil, a mesma que está em vigor atualmente. Ficou conhecido como a Constituição Cidadã. Temos aqui, ó, importantíssimo, pessoal. Isso aqui é a Constituição. A Constituição é a lei magna, é a lei maior do país. Nenhuma lei no país pode estar acima da Constituição. Ninguém no país pode determinar fazer alguma coisa se não tiver na Constituição. Então não tem prefeito, não tem vereador, não tem presidente da República, não tem juiz, não tem ninguém no Brasil que esteja superior à Constituição Federal. Ela é tão importante que alguns congressistas lá no Brasil têm a ideia de se fazer um projeto para que o assunto Constituição seja uma disciplina em todas as escolas. E eu sou a favor, todo mundo teria que conhecer a Constituição para não ser passado para trás. E os brasileiros vão às urnas. Em 1989, ocorreu a primeira eleição direta para a presidência da República do Brasil. Depois de quase 3 décadas de interrupção no processo eleitoral democrático, os brasileiros voltaram às urnas para escolher o sucessor de José Sarney. E foi eleito aqui, ó, não vamos ler tudo, mas foi eleito Fernando Collor de Mello, esse que está aqui, ó. E ele foi eleito com o lema Caçador de Marajás. Então, na campanha de Fernando Collor de Mello, o lema dele era que ia caçar os marajás. Marajás era aquele pessoal, principalmente do serviço público, que tinha salários exorbitantes, ou seja, ganhavam muito. Certo? Era o lema dele. Ele tentou caçar os marajás e não conseguiram, porque hoje no Brasil os marajás continuam por aí. Ok? Muita gente ganhando muito dinheiro no serviço público. Ó, governo Collor. Ele fez aqui, ó, ele lançou o Plano Collor, que consistia no confisco de poupanças, congelamento de preço e salário. O que é que ele fez? Na surdina, com Zélia Cardoso, que era a ministra lá da Economia, eles fizeram um plano que você tinha o dinheiro na sua conta de poupança no dia. No outro dia, você ia ver lá, não tinha nada, ele tinha pego o dinheiro. Simplesmente o governo federal, ele confiscou quem tinha dinheiro na poupança. Tá certo? Então muita gente, e depois o dinheiro era devolvido em vários meses. Então muita gente se arrebentou. Por quê? Porque tinha sua poupança para fazer um negócio e depois o governo pegou e só devolveu em vários meses. Tá certo? Então foi um confisco da poupança, um roubo, vamos dizer. Corrupção no governo. Não vamos ler tudo também, mas no governo de Collor, nós tivemos aqui o que se chamou de esquema PC, que era Paulo César Farias, que era um empresário que organizava as finanças do governo Collor. Então, o esquema PC foi um esquema de corrupção durante o governo de Fernando Collor de Mello, tá certo? Inclusive, depois, esse Paulo César Farias, PC, tem um negócio lá que ele vai morrer, e parece que disseram que foi a namorada dele que matou e depois suicidou-se, mas a história sempre foi mal contada. Até agora o pessoal fica como se ele pudesse ter sido assassinado, tá certo? Mas não vamos entrar em detalhe. Então, ó, corrupção no governo Collor. Corrupção é toda a época no Brasil. Vamos lá. Foi instalada uma CPI, tá certo? Para essa situação. E o que é que vai acontecer? Collor faz um discurso em rede nacional e pediu aos brasileiros que fossem à rua vestido de verde e amarelo para defender seu governo. Então, Fernando Collor vai, povo do Brasil, vá lá na rua para defender eu ter sendo acusado injustamente. Mas o que vai acontecer, ó? Milhões de pessoas vão à rua
com o fora Collor para tirar o governo. Então ele chamou o pessoal para as ruas, mas o povo foi, mas foi não para dar apoio, mas para dizer o fora Collor. Essa galera que foi às ruas era conhecido como os cara pintadas. Aí quem vai assumir, ó, no dia 29 de setembro, a Câmara dos Deputados se reuniu para votar ao impeachment do presidente. Era o fim do caçador de Marajás. No lugar de Collor, assumiu o vice-presidente Itamar Franco. E detalhe, aí presta atenção agora. Itamar Franco e o Plano Real. Montado pelo seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o plano visava criar uma URV, Unidade Real de Valor, para todos os produtos. Posteriormente, a URV veio a ser denominada de Real, que é a nossa moeda atual. O Plano Real foi eficiente, já que proporcionou o aumento do poder de compra dos brasileiros e o controle da inflação. O Plano Real vai ser um momento histórico no Brasil. A partir do Plano Real, o Brasil conseguiu controlar a inflação. Logicamente, tem algumas críticas que se faz, mas ele vai mudar a história do Brasil. Nessa época, teve mês que a inflação chegou a quase 1000% a inflação. Então você não tinha controle nenhum sobre o seu dinheiro. O que você tinha agora no mês seguinte podia não fazer nada. E o Plano Real, ele mudou a história do Brasil porque controlou a inflação. Depois vai assumir Fernando Henrique Cardoso, ó. Ele vai governar durante 8 anos, também conhecido como FHC. No governo dele, ó, privatizou empresas estatais como a Vale do Rio Doce e o sistema Telebrás. Foi aprovado pelo Congresso uma emenda constitucional permitindo a reeleição para os cargos de presidente, governador e prefeito. Existem muitas denúncias de que nessa reeleição, para se aprovar a reeleição, Fernando Henrique Cardoso comprou os congressistas lá, os deputados e senadores. Seus 2 governos foram marcados por várias políticas, algumas políticas Bolsa Família, Vale Gás, Bolsa Alimentação. Aí depois, ó, em 2003, vai assumir Lula, se tornou o presidente do Brasil e sua trajetória de vida fazia com que diversas expectativas cercassem o seu governo. Lula é o seguinte, né? Tem o pessoal apaixonado por ele e tem o pessoal que não é. Aí é problema falar sobre Lula. Vamos aqui ver aqui o que Lula fez, ó. O governo Lula emprega uma fatia do seu orçamento em programas de caráter social. Bolsa Família, PET, Programa de Arrecadação do Trabalho Infantil, Luz para Todos, Brasil Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos e ProUni. Lula, ele, no período dele, o pessoal mais pobre, queira ou não queira, ele foi beneficiado. Esse Bolsa Família, que é um programa que foi criado por Lula, ele agora é um programa do governo. Não se pode acabar o Bolsa Família. Pode-se fazer algumas correções de rumo, pode, mas não pode acabar. Tanto é que esse Bolsa Família é criticado por todos os governos, mas os governos não têm como acabar, tá certo? Só que no governo de Lula, ele fez o seguinte, ocorreu no governo dele, ele não foi acusado aqui, mas ocorreu no governo dele, o chamado mensalão. O que era o mensalão? É um esquema de financiamento ilegal de parlamentares. Objetivo, em troca do apoio político, beneficiado o governo do ex-presidente Lula. Funcionava assim, o mensalão. O governo queria apoiar alguns projetos, apoio para alguns projetos, e ele pagava mensalmente, com dinheiro de corrupção, pagava parlamentares para votarem naquilo que ele queria. Então, todo mês o pessoal recebia sua mesada, seu mensalão. Por isso foi chamado de mensalão. Nesse mensalão foi preso alguns líderes, principalmente do PT, mas tinha de outros partidos. José Disseu, José Genuíno, Delúbio Soares. Então foram presas várias pessoas, mas foi assim, foi um mensalão do PT, mas existia vários outros partidos envolvidos também. Então o esquema de mensalão, já falei, ó. E depois vai assumir Dilma Rousseff. É a primeira mulher a governar o país. Dilma, ela fez algumas continuações do governo de Lula, né? Mas ela teve umas sérias dificuldades para governar o país. E aconteceu aqui, ó, as jornadas de junho de 2013, que tinha até como lema, vem para a rua, vem. Esse também foi um momento importante na história do Brasil, onde pela primeira vez, brasileiros ligados a todos os partidos políticos, a grande parte dos partidos políticos, a população, ela foi à rua não criticar um partido. Não foi criticar PT,
foi o PT que estava no poder principalmente, né? Mas criticou também todos os outros partidos. Então a massa foi à rua contra a corrupção, contra tudo, tá certo? Essas manifestações, ó, o que foram? Grandes atos para a diminuição das passagens, truculência e abuso policiais cresce, a mídia tradicional esconde os fatos, a internet e as mídias sociais, a nova mídia, YouTube, Facebook, Twitter, sociedade toma conhecimento da repressão e abuso das forças policiais. Essa manifestação, importante, ó, ela começa com o aumento da passagem em São Paulo, com um aumento de 20 centavos. Alguns integrantes lá do Movimento Brasil Livre, eles se revoltam com a situação e fazem umas manifestações pequenas. Só que a polícia de São Paulo, ela vai agir de modo violento contra essa manifestação. E aí essa manifestação, ela explode por todo o Brasil. E a reunião desse pessoal, de quem foram para as manifestações, era através das novas mídias sociais que tinham surgido. Aqui, ó, milhões de pessoas foram às ruas. E nesse período também, ó, pessoal, tivemos a Operação Lava Jato, que é aqui, ó, fazer um resumozinho. Entenda, a Operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Ela vai envolver, não vamos ler tudo, ela vai envolver principalmente a Petrobras. Vai ser uma corrupção imensa, onde bilhões da Petrobras foram desviados na corrupção. Ela envolvia principalmente 3 partidos, o PT, o PP e o PMDB. Cada um controlava uns setores da Petrobras, tá certo? Então, essa Operação Lava Jato, também chamada de Petrolão, foi o maior esquema de corrupção do Brasil. Não sei quantos bilhões foram desviados nesse esquema de corrupção. E pessoal, não coloquei, mas atualmente o presidente da República é Jair Bolsonaro. Como ainda está no governo dele, nós não vamos falar. Posteriormente, a história vai dizer como foi, ok? Então, pessoal, nós fizemos aqui um pequeno resumo desses governos pós-regime militar. Valeu, pessoal, e até a próxima.